Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Ana Talks Podcast. O episódio de hoje não é agradável, porém necessário. Nós vivemos um momento onde a morte é celebrada, onde massacre com pessoas e crianças é comemorado. O que aconteceu com o amor? O que está acontecendo com o ser humano? Será que tudo isso é normal? Esse episódio é um alerta e o convidado de hoje, mais que especial, um grande amigo que tem um lugar no meu coração e vai falar sobre isso, vai trazer esse alerta, essa mensagem e até mesmo respostas do que é esse momento em que estamos vivendo. Pastor Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Saudações de paz a toda a sua audiência. Muito obrigado pelo convite. Sempre é uma honra poder estar contigo e também colaborar com o seu programa Ana Talks. Estou aqui para trazer esclarecimento sobre essa temática tão importante para este tempo. Infelizmente para algumas pessoas que estão sendo pegas de surpresa com o aumento da maldade, mas felizmente para os seguidores de Cristo, porque, mais uma vez, a profecia de Cristo se cumpre, porque ele já havia nos alertado sobre esse tempo, quando ele disse que, por se praticar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E eu tenho certeza que o que nós estamos vivendo é o reflexo do amor dos seres humanos que se esfriaram. Ai, pastor, mas é tão... Vou falar assim, para mim é tão difícil de falar sobre isso, porque eu vejo que nós vivemos um momento que, eu vou falar na minha ótica, tá? Quem tá em casa, gente, não é sobre alguém específico, mas é sobre um geral. Eu vejo o ser humano como se ele estivesse num abismo. É tão difícil de você abrir a internet e você ver... Abrir a internet, revista, jornal, e você vê pessoas comemorando a morte de umas ou de outras, porque elas não condizem do mesmo pensamento. Ou ainda, quando você acha que não pode piorar, vai além. Pessoas que têm coragem de ir na internet e desejar mortes absurdas de crianças por causa de ideologia, crenças. Ou você vê, como nós estávamos conversando aqui agora nos bastidores, pessoas que usam de estratégias, conhecimento e entram em territórios, famílias e de alguma maneira vendem pessoas, vendem crianças, e é muito triste de você saber que essa é uma realidade na nossa terra.
A gente assiste filmes, mas é difícil de acreditar que na nossa terra existe isso, venda de pessoas. Então, e assim, não é nem só a venda, se tem demanda, se tem a venda, tem a demanda, né? Tem alguém comprando. O que está acontecendo com o mundo? Pelo amor de Deus, fala para mim, pastor. Para nós que de alguma forma temos o conhecimento da verdade da Bíblia, isso não é novidade. Choca, surpreende, assusta, porém é apenas a natureza humana se aflorando e sobressaindo ao espírito vivificante que deveria estar dentro do homem. Desde quando Adão pecou lá no Éden, os descendentes de Adão herdaram uma natureza chamada de natureza caída, natureza desobediente, natureza pecaminosa, e os seres humanos, após Adão, foram capazes de se reinventar em suas malignidades, crueldades e pecaminosidade, a ponto do filho de Adão, Caim, tirar a vida do seu próprio irmão Abel. Se nós estivéssemos lá, o primeiro homicídio da história seria mais chocante do que aquilo que nós ouvimos hoje. Em Juízes, no capítulo de número 19, tem uma história macabra, assustadora, que, se eu contar aqui, algumas pessoas vão questionar. Isso mesmo está na Bíblia? Porque fala a respeito de um levita que tinha tomado como esposa uma concubina. Essa concubina o traiu. E o traindo, ela voltou para a casa do seu pai, que ficava nas montanhas de Efraim, melhor dizendo, em Belém de Judá. Ele amava tanto ela que vai até Belém de Judá falar o coração do pai, falar o coração dela, para tentar trazê-la de volta para as montanhas de Efraim, onde era a sua morada. Chegando lá, ele convence o pai, convence ela a voltar. E voltando, no meio do caminho, ele é abordado por um senhor que diz: para onde vais? É de paz a sua passagem? Ele diz: eu estou indo para as montanhas de Efraim e é de paz a minha passagem por aqui. Ele diz: não siga a sua jornada porque está muito tarde e a estrada é muito perigosa. Fique conosco que eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos seus animais e vou cuidar de quem está com você. O homem tenta resistir, mas aceita o convite deste senhor que, ao entardecer, alguns vadios de Jebus, essa expressão bíblica, bate na porta deste homem e diz: sabemos que você tem um hóspede na sua casa, coloque-o para fora, que nós queremos violentar dele e abusar dele. Olha só a mentalidade desses homens. Seres humanos desumanizados e homens com atitudes de demônios. O Senhor fala: não faça tal coisa. Eu tenho aqui em casa uma filha virgem e este meu hóspede carrega consigo uma concubina. Peça uma das duas que nós daremos a vocês e vocês farão delas o que vocês quiserem. Eles chegaram a um consenso, colocaram a concubina para o lado de fora e aqueles homens com sangue nos olhos violentaram dela a noite toda. Ao amanhecer, ela estava desfalecida. Este levita coloca ela sobre a sua cavalgadura e leva para as montanhas de Efraim. Chegando lá, ele pega uma arma, ele pega uma ferramenta e a esquarteja em 12 pedaços e distribui para as 12 tribos. É bizarro, é assustador, mas essa é a natureza humana aflorada. Então não é novidade, por ideologia política, um maluco, um déspota, né? Um animal, um ser endemonizado. O pior é que não dá nem para comparar com um animal. Não, seres, né? Os animais são mais são inocentes, né? Porque não pensam. Né? Sim. Não pensa. Um ser desse, com um rifle, no meio de uma multidão, acaba atirando e tirando a vida de uma pessoa. E o grande problema é que as pessoas começam a celebrar a morte de alguém por conta de ideologias políticas diferentes. E aí Jesus fala que o homicida não é aquele que tira a vida, mas é aquele que odeia o seu irmão. Ou seja, quem tirou a vida do Charles Kirk não foi só o atirador, mas foi também as pessoas que expressaram e destilaram o ódio a respeito do Charles por conta de ideologias políticas diferentes. Isso é bizarro, é assustador, mas é apenas a natureza humana se aflorando. Por que essa natureza humana está mais aflorada e está sobressaindo nos dias de hoje? Porque é perceptível um afastamento da fé
da humanidade. As pessoas estão mais céticas, as pessoas estão mais incrédulas, as pessoas estão mais distantes de um Criador. Sim. Aqui no Brasil, houve uma época que as pessoas tinham a Igreja Romana ou o catolicismo. Até hoje é 80%, 86% da população brasileira se declara como cristã. Mas, de alguns anos para cá, o índice alarmante de pessoas que se declaram como ateus, há um índice alarmante de pessoas que se declaram como cética, que não crê em nada. Então, na minha visão, esse afastamento do Criador, esse afastamento de Deus, esse afastamento de princípios e de valores. Para você ter princípio e valor, você não precisa fazer parte de uma igreja ou ter uma religião. Sim. Isso deve estar dentro de todo ser humano. Então, esse afastamento de princípio, de valores, de Deus, de um Criador, de um ser superior, está fazendo os seres humanos se tornar desumanos e homens ter atitudes de demônios. Porque quando tem algumas atitudes que quando você vê, não é nem maldosa, é muito além. Então você quer comparar com algo, não dá para comparar atitudes como de animais, porque o animal ele mata a presa para comer, ele não mata por ideologia, não tem, se não é por defesa ou por questão de território. E quando eu faço essa análise assim do mundo que nós estamos vivendo, e assim é um alerta para os pais, porque adultos já nos chocamos, como que vai ser o mundo que está tão acelerado daqui a uns anos para os nossos filhos? Como preparar os nossos filhos para esse mundo que, olhando para essa situação, ela só está piorando. Cada dia está aflorando mais e mais e mais. E eu quero te fazer uma pergunta, pastor, porque eu acredito que ninguém nasce matando, né? Não. Ninguém nasce odiando. Ninguém nasce odiando. Então é algo que ele tem um início. E com certeza, vamos falar desse menino que cometeu esse homicídio lá nos Estados Unidos. Ele não acordou um belo dia, lindo, pleno e formoso, cheio de amor, e falou assim, bem, hoje eu vou matar alguém. Com certeza ele começou com atitudes lá atrás. Você consegue identificar pequenas atitudes que muitas vezes nós banalizamos, mas elas já devem sim servir de um alerta para olharmos para os nossos filhos, para o nosso interior e ficar atento às mudanças? Na verdade, o que acontece é que existem pessoas que têm traços psicopatas. Sim. E nem sempre um psicopata é identificado. A atitude desse rapaz é uma atitude de um psicopata, né? Sim. E nem sempre é identificado. O psicopata, geralmente, ele não sai se revelando, eu sou um psicopata. Ele é silencioso, é boa gente, talvez você queira ser amigo dele, às vezes é extrovertido demais, às vezes é introvertido, mas eu acredito que na questão da adolescência, da infância, o que tem afetado muito a mente dessa idade é os jogos. Por exemplo, nós temos um caso recente de uma adolescente que estava jogando um jogo com a sua namorada, ele tirou a vida da sua própria mãe e estava tramando tirar também a vida da menina que ele jogava o jogo e conversava com ela. Um adolescente. Então, não dá para você falar de comportamentos específicos, porque senão você vai estar fazendo um pré-julgamento. Mas o que nós podemos fazer enquanto pais é estar de olho. O que está assistindo, o que está jogando, com quem está conversando. Ah, não, mas o meu filho tem que ter privacidade. Não, ele não é independente ainda. Não completou os 18 anos, está debaixo da nossa tutela. A privacidade dele não está isenta, não está bloqueada dos pais. Os pais têm toda a liberdade de saber o que os filhos estão assistindo, o que os filhos estão jogando e com quem os filhos estão conversando. Porque às vezes o filho pode estar conversando com um psicopata e não sabe. Ou o filho está conversando com alguém não identificado na web, na internet, que está influenciando ele a fazer o mal e você não sabe. Então, se você estiver por dentro de tudo isso, com quem seu filho conversa, o que ele assiste, o que ele joga, você pode prevenir de que ele seja mais um a cair nessas astutas e nesses laços do inimigo, de ter a sua mente deturpada, de ter o seu coração deturpado. Mas uma coisa também que
está acontecendo, Ana, isso aqui já entra um pouquinho dentro de conspiração, teoria de conspiração. É que as pessoas colocam isso como teoria de conspiração. Mas está havendo uma mudança na genética do ser humano através da alimentação, através até da água. Isso é comprovado cientificamente. E essa mudança na genética do ser humano é para que ele não tenha mais sentimento. É para que ele se acostume em ver alguém ser torturado e ele não sinta dó, ele não sinta Meu pena. Deus. É que ele se acostume em ver alguém, tipo, ver uma cena cruel como aquela, de alguém atirando em uma pessoa, a pessoa morrendo, e ela não ter aquele choque. Nossa, eu vi alguém morrendo. Olha a forma como esse cara morreu. Você simplesmente vê e você não tem nenhum sentimento. Ah, é normal, morreu mais um. Entende? E essa ideia é usado pelos terroristas, né? Os Hamas, que vai tendo a sua mente calcificada, vai tendo seu coração petrificado. Existe um ponto de Deus no cérebro humano chamado de glândula pineal. Essa glândula pineal, alguns neurocientistas dizem, essa glândula que nos conecta a Deus, que nos faz ter fé, que nos faz acreditar que existe um ser superior diante de nós, que nós temos que reverenciá-lo, que nós devemos acreditar nele, de ter fé nele. Essa glândula pineal que nos leva a ter esperança em meio às desesperanças, nos leva a pensar em paz em meio às guerras. E com essa mudança genética, através de alimentação, através da água, através daquilo que assistimos, através daquilo que nós nos entretemos, ela está sendo calcificada. Logo, o ponto de contato que o ser humano tem com Deus está sendo bloqueado, está sendo degradado. E então está havendo esse afastamento do ser humano com o Senhor, a ponto dele, de um adolescente, ter capacidade de tirar a vida de pessoas adultas. Sim. Entende? É assustador, É difícil de achar uma palavra para descrever, né? não é fácil. Você tocou num ponto importante sobre a privacidade. E muitas vezes nos preocupamos com a privacidade dos nossos filhos. E eu posso falar porque eu já tenho filhos grandes e quero falar para quem tem filhos pequenos. Aquela frase, filho criado, trabalho dobrado, é a mais pura verdade. Então, assim, a importância de você ensinar ele enquanto ele é pequeno, porque enquanto você está preocupado com a privacidade do seu filho, um abusador, um assassino, um psicopata, ele não está preocupado, bem pelo contrário, ele está adorando a sua preocupação com a privacidade. Um manipulador que está manipulando e influenciando ele de alguma forma, né? Exatamente. E aí você vê, né? E eu também acredito naquela frase que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esses jogos, você começa a ver ele tanto, e cada dia eles são mais sangrentos e mais reais, que você começa a ver um primeiro momento, você se assusta, você não gosta, te dá pavor, daqui a pouco você joga de novo, daqui a pouco ele já tá normal. E daqui a pouco você já, acredito eu, que você deva misturar a realidade, que é o que eu acredito que tenha acontecido, que eu já ouvi relatos, o jogo e a realidade. Então, quando você começa a ver demais toda aquela questão sangrenta dos jogos, se torna algo normal. Então, você jogar e matar alguém no jogo e matar na realidade já não está mudando muito, porque a tua mente já foi trabalhada ali dentro por todo esse tempo para isso acontecer. E eu já fico imaginando que, na minha cabeça, não é normal alguém ter prazer em ter um jogo desse. Então, se você tem um filho em casa que gosta disso, eu acho que é um momento de atenção. Totalmente. É um momento de atenção. Não dá mais para brincar e banalizar a coisa. Ai, deixa, é só um jogo, deixa. Não dá. Olha a proporção que tá tomando. Só que tem gente que não acredita em espiritualidade. Mas eu vou falar. Existem jogos que são portais espirituais. Se você procurar aí no YouTube, procurar em ferramentas de pesquisa na internet, você vai ver inúmeros casos de meninos que estavam jogando aquele jogo Free Fire ficar possesso por entidades malignas. Com certeza. Existe um jogo também chamado de Roblox, que dentro desse jogo existem outros jogos que, em alguns jogos lá, fazem invocação de demônios. Existem relatos de pais contando que criança estava dentro do quarto invocando o demônio para dentro da casa. Aí os pais perguntaram: o que você está fazendo, meu filho? Não, foi o jogo que pediu para eu fazer.
Entendeu? Uma criança que estava... só Meu procurar Deus. nas Sim, ferramentas de sim, pesquisas aí, tá? sim. Estava dentro do quarto. Isso Tanto é aqui... que teve aquele jogo Baleia Azul que tinha pessoas cometendo suicídio. Isso. Olha o nome do Isso. jogo, Baleia Azul. Você acha que é uma bobeira. E pessoas cometeram suicídio por Mas causa lá tem disso. desafios, né? E o desafio era... Tirar a vida. O último desafio era esse. Então, parece loucura, parece teoria de conspiração, mas existem relatos de adolescentes que estavam tirando a roupa dentro do quarto, os pais pegaram e questionaram: por que tá mandando a roupa? Não, o fulano do jogo tá pedindo para eu tirar a roupa para que eu possa cumprir, passar essa fase. Então, assim, existem portais espirituais através de jogos com mensagem subliminar que vai deturpando a mente Sim. do adolescente, da criança. Então, criança, filhos, adolescentes não têm que ter privacidade. Os pais têm que estar de olho, até porque a proteção deles não é responsabilidade do Estado, a proteção dele não é responsabilidade do professor da escola, a proteção deles é responsabilidade dos pais. Com certeza. Se um filho depois sofrer algum abuso, alguma violência, ou ser causador de algum abuso ou de alguma violência, não adianta chorar pelo leite derramado por você não ter dado a atenção necessária para o seu filho, tirando privacidade que ele não deveria ter enquanto criança e enquanto adolescente. Ó, quero mandar um grande beijo pro pessoal da Abla FM, os ouvintes da Abla FM, que já tá pipocando as perguntas aqui, pastor. E eu vou começar com o Leonísio, que é uma pergunta que me chamou a atenção. Existem ateus sensatos? A falta de humanidade tem a ver com religião? Existem ateus sensatos. Existem, sim. Com certeza. Eles só não acreditam em Deus. Mas isso também é relativo, né? Sim. Existem ateus que são mais crentes do que os próprios crentes. Sim. Até para ser ateu, ele precisa ser crente. Não crer em alguma coisa é uma crença, né? Sim. E existe, sim. A questão de você ter uma religião ou não te faz uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Eu conheço muitos religiosos que são maldosos, malignos. Eu sei de ateus que são pessoas boas. Com certeza. Só que ser bom, não sei se é o tema, só que ser bom não salva ninguém, conforme a Bíblia. Sim. Quem salva é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, o Eduardo de Londrina perguntou: as redes sociais têm ajudado ou dificultado a conexão das pessoas com Deus e consigo mesmo? Totalmente. Na verdade, a inteligência artificial está substituindo o Espírito Santo na vida de muitas pessoas. Porque antigamente, né? Houve tempo que, independentemente de quem a pessoa era ou a religião que ela seguia, ela, por algum momento, entrava dentro do quarto, fazia um ensimesmamento, uma análise de si mesmo, ou um solilóquio, né, que é a conversa diante do espelho para conversar consigo mesmo e com a sua alma, mas ela não sabia. Porque a partir do momento que ela se conecta consigo mesmo, ela está se conectando com o divino, Com glândula seu Criador. pineal, ela está se conectando com o divino que há dentro dela. Hoje não, as pessoas estão se conectando estão trocando o Espírito Santo com a inteligência artificial. E pessoas estão se relacionando com a inteligência artificial. As pessoas querem tirar suas dúvidas, querem suprir as suas carências, querem preencher o seu vazio, perguntando e trocando ideia com a inteligência artificial. Tem os nomes, né? Dependendo do Android e tal. Tem o Gemini, tem a Alexia, tem a Áurea e tal. Aí vai lá dar o nome. O que é quando a pessoa está sentindo um vazio muito grande? Aí a inteligência artificial responde: eu estou me sentindo mal emocionalmente. O que é que eu faço? E aí a inteligência artificial responde. Ou seja, essa pessoa deveria estar seguindo a orientação de Jesus. Quando for orar, não faça igual os hipócritas e fariseus que vivem nas praças, dizendo que orando em alta voz. Entra dentro do seu quarto em secreto, porque o Pai que te vê em secreto vê o seu coração. E foi ali que Jesus ensinou a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Quando nós estávamos aflitos, passando por dificuldade, o que nós procurávamos?
o quarto de oração. Hoje as pessoas estão procurando a inteligência artificial para conversar, suprir as suas carências e tirar as suas dúvidas. Infelizmente, o propósito, não sei se as pessoas aqui do seu programa acreditam, mas o propósito do governo do anticristo é isso, é trazer uma inteligência artificial. O Elon Musk até disse que está criando o Deus da inteligência artificial. Fazer com que a inteligência artificial substitua Deus na vida das pessoas. Sim. Aonde a inteligência artificial possa suprir as carências, onde a inteligência artificial possa suprir as suas dúvidas, suprir as suas necessidades. Mas não, a gente precisa voltar e entender que as redes sociais é um entretenimento, ela é para ser usada, mas não para ela usar você. Com certeza. Infelizmente, forte isso, hein, pastor? Tem muita gente deixando as redes sociais usá-las, né? Ela se torna um fantoche, se torna um Sim. boneco das redes sociais. A Patrícia do Recife perguntou: o que as igrejas e líderes espirituais poderiam fazer de diferente para dialogar com essa geração indiferente? Boa pergunta, Patrícia. Boa pergunta, excelente pergunta mesmo. O que os líderes espirituais poderiam fazer de diferente para dialogar com essa geração indiferente? Eu estava até conversando hoje com uma menina que trabalha no SBT e eu falei, a gente estava conversando e ela tem uma amizade com o Léo Dias e eu falei bem assim, eu queria muito receber o Léo Dias no Eu Acredito podcast, a Juju Todinho, o Danilo Gentili. Ela me perguntou, mas por quê? O seu podcast não é cristão? Aí eu disse, eu queria saber o que eles pensam de nós. Eu queria saber o que eles pensam da igreja, o que eles pensam dos pastores, o que eles pensam da fé, o que eles pensam de Deus. Então, acredito que as lideranças evangélicas deveriam buscar saber o que essa geração está pensando do ministério, está pensando do pastor, está pensando da igreja, está pensando sobre fé, para que assim, de alguma forma, a gente pudesse nos avaliarmos, ajustar o foco, nos reavaliarmos conforme a palavra de Deus, que é a essência, que é o nosso princípio e valor, para alcançarmos o coração dessa geração. Porque se a igreja não despertar para saber o que essa geração pensa a respeito da igreja, pensa a respeito de pastor, pensa a respeito de fé, pensa a respeito de Deus, essa geração vai se perder. Sim. Porque se a igreja não se importar e não se preparar para combater o que eles pensam a respeito de nós, o funk vai ganhar, as baladas, as noitadas, a embriaguez, o progressismo está ganhando. O progressismo é desgraça, eu já falei da outra vez. O progressismo quer transformar o ser humano em bicho, pô, em transespécie. Olha que coisas bizarras. Você vai em um shopping aqui na nossa capital, em Curitiba, você vê gente se identificando como cachorro, como animal. Você vai na França, que é o berço do progressismo, as pessoas estão se identificando como bicho. Ou seja, é transformar seres humanos em animais mesmo. Então, nós precisamos, como líderes, como igreja, como seres que ainda pensam, buscar saber o que essa geração está pensando para nós irmos na necessidade de injetarmos fé. Porque eu acredito que esse progressismo que está alavancando é falta de fé na vida dessas pessoas. É bizarro, é um absurdo uma pessoa abrir mão da sua identidade divina, abrir mão da forma como Deus lhe fez para se identificar como animal. Assustador, né? Eu tenho medo da futura geração. Sim. Tá amarrado. Por isso que eu vejo que a responsabilidade na mão do pai e da mãe. E daí vem falar assim, eu não quero ter filho. Gente, eu falo, cada vez só piora. É uma escolha, tudo bem, mas às vezes a pessoa tem medo, não quer a responsabilidade. Então, cada lado que você olha, ele é assustador. É ruim porque não quer ter filho. É antagônico, porque não quer ter filho, mas ao mesmo tempo é a favor de aborto. Eu não quero ter filho e ao mesmo tempo é a favor das pessoas que querem abortar, querem tirar os filhos o filho do ventre. Sim. E aí é uma geração que tipo não quer ter filho, mas quer cuidar de pet e precisa ser cuidado dos bichinhos, né? Sim. Eu não faço apologia aos maltratos animais, não. E é bíblico você cuidar bem dos animais. E aí, Deus é defensor dos animais, sabe? Cuida do pet igual cuida de um filho. Só que o pet dá menos trabalho.
Mas é uma geração que não quer responsabilidade. É uma geração que prefere criar bebês reborn, né? É tudo contraditório, né? Tudo não encaixa. Então, isso, Sim. mais uma vez, eu digo que nós nos afastamos do Criador, nos afastando da fé, dos princípios, dos valores. O certo se tornou errado, o errado se tornou certo. É trágico. O Lucas de Curitiba perguntou assim, fez um comentário aqui. Sinto que a repercussão online muitas vezes exagera a dor e o impacto real, transformando a tragédia em espetáculo. Sim, eu concordo com o Lucas. É uma análise que a gente faz também. Eu estava conversando recentemente, eu vou dar só um exemplo. Me perguntaram esses dias qual é a minha reação em saber que o evangelho está se tornando um mercantilismo, que os pastores estão se tornando objeto de escândalo, porque é um escândalo atrás do outro. Eu respondi para ele dizendo assim, mas esse não é a totalidade do evangelho. E isso não é o verdadeiro evangelho. Na verdade, isso que você está me falando é o que está na mídia, é o que aparece e faz muito barulho. Mas o evangelho puro, simples e verdadeiro está sendo alavancado em lugares distantes e longínquos que aparentemente parece ser não alcançado. O evangelho puro, simples, verdadeiro e genuíno está alcançando vidas em comunidades, em ribeirinhos, em tribos indígenas, está alcançando pessoas em lugares totalmente desfavoráveis. Então, assim, que a gente vê na mídia faz muito barulho. Sim. Faz muito barulho. Claro, faz muito barulho. Mas o barulho não significa que tudo que está sendo mostrado é uma realidade. Mas também para nós estarmos atentos que está acontecendo alguma coisa. Com certeza. Nesse caso aí, é perceptível que o partidarismo, a ideologia de direita, fez muito barulho porque o cara era de direita. Sim. Então fez com que a repercussão fosse bem maior ainda. Mas se fosse uma pessoa de esquerda, o outro lado também faria muito barulho para que a repercussão fosse maior ainda. É por causa que está tudo polarizado, né? Sim. Existe uma guerra ideológica. Com certeza. E essa guerra ideológica também está colocando ódio entre as classes, entre as pessoas, entre os seus semelhantes, entre as pessoas que nasceram em famílias diferentes, mas podem se considerar como irmãos. Entende? E, infelizmente, a política sempre dividiu, né? Sim. E olha aqui o comentário da Mariana de Porto Alegre. É impressionante como um acontecimento nos Estados Unidos pode gerar debates em tempo real no mundo todo. A internet conecta, mas também amplifica o ódio. Antes de você responder, eu concordo em algumas coisas, mas aqui nós estamos falando sobre o ser humano. Ele foi um gancho, mas nós vivemos realidades no Brasil e que é assustadora a nossa realidade, que é no mundo. É no mundo, você mesmo acabou de citar exemplos aqui em Curitiba. E que assim, tem tantas realidades aqui que ninguém fala e que ninguém conhece e que são mais assustadoras do que essa. Verdade. Mas o debate é necessário. Com certeza. Um acontecimento desse aí nós não vamos debater, nós não vamos discutir o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com essa geração, o que está acontecendo com o ser humano a ponto de cometer tal atrocidade. Sim. Uma situação dessa, se nós não fazermos concílios, não fazermos reunião para discutirmos onde nós precisamos melhorar, só que em contrapartida parece que teve pouca repercussão, pessoas que não gostavam do Charles Kirk estavam chorando por sua morte. Ele teve até um inimigo número 1 que debateu com Charles Kirk, que era totalmente contra aquilo que o Kirk falava, e o Kirk também totalmente contra ele, estava fazendo um vídeo chorando, lamentando a sua morte. Porque o amor deve ir além de política. O respeito pelo ser humano deve ir além de política. A humanidade deve ir além de política ou de ideologia. Religião, ideologia, qualquer coisa. De qualquer coisa. Com certeza. Entendeu? Então, assim, enquanto tiveram muitas pessoas celebrando e desejando a morte do Kirk e desejando a morte de outros que fazem parte do mesmo partido ou que defende a bandeira do Kirk, existia gente que eram adversários chorando, lamentando que esse fato não deveria acontecer. Com certeza. E eu tenho certeza que não foram só esses personagens específicos que eu citei aqui que choraram. Existem muitas pessoas da ala progressista, de esquerda,
que choraram, discordaram e estão reavaliando os seus conceitos, os seus embates, os seus debates por conta de ideologia política após esse desastre, essa tragédia que aconteceu com o Kirk. Eu também vejo assim, pastor, que às vezes falta uma questão emocional e também falta em algumas pessoas o senso crítico de, por exemplo, você ser a favor ou contra algo diverso a mim. E a gente não pode debater, a gente não pode conversar, então nós vamos para o extremismo. Então eu não vou ser sua amiga se você não tem um pensamento como o meu, porque eu não tenho um senso de debater. Então eu vejo que até isso, eu não sei se foi perdido, se foi roubado, se não foi desenvolvido, mas muitas pessoas não conseguem debater ou se afastam de familiares, que até foi algo que eu conversei hoje com uma pessoa sobre isso, se afastam porque elas não têm o mesmo pensamento. Mas nós podemos ter pensamentos diversos e com certeza nós temos em muitas coisas e seguimos amigos e você vem aqui, nós podemos conversar e debater e como essa pessoa que era contra mostrou que era questões políticas. E nós estamos falando aqui sobre humanidade. Humanidade. As nossas divergências não podem nos fazer inimigos. Né? Com certeza, com certeza. E aqui... Até na linguagem política, antigamente não chamavam-se um ao outro de inimigos, né? Chamavam apenas de adversários. Porque você está em um momento de embate, de combate, você tem uma adversidade ali, uma divergência de ideologia, você está concorrendo a um cargo junto com o outro. Então você está ali como adversário, mas aquela pessoa não é sua inimiga. Sim. Olha aqui o comentário da Patrícia de Salvador. Um grande beijo para Salvador, gente. Minha Bahia. É bom demais, né? Salvador. É Baiano, soteropolitano. Gente, que povo maravilhoso, caloroso, comida boa, aquela leveza. Gente, eu amo demais aquele lugar. Minha rainha. Ô, Bahia. É demais. A Patrícia perguntou: eu acho que a internet, apesar de ser uma ferramenta de voz, também cria uma sensação de impunidade para ataques e ameaças. Olha, isso aí é relativo e eu acredito que quando tem ataques e ameaças, com o devido print, você pode levar os órgãos competentes e denunciar esses ataques e ameaças. A ameaça ou o ataque, de alguma forma, não é válido apenas pessoalmente. É válido também através da internet. A partir do momento que você denuncia, isso já caracteriza como crime. Sim. Só que a gente não pode usar esse álibi para querer regulamentar as redes sociais a fim de que as pessoas não expressem mais as suas opiniões. Sim. É claro que há uma diferença de opinião para crime. Quando eu vou difamar alguém, quando eu faço calúnia de alguém, isso é crime. Mas eu tenho liberdade para criticar um posicionamento, uma opinião, uma argumentação. Só que quando a gente usa esse argumento que a internet deu liberdade para ataques e ameaça, existe uma ala política que fala, então vamos regulamentar as redes sociais. O grande problema é, se regulamentar, quem é que vai ficar responsável por controlar isso? Será alguém imparcial ou será alguém que... Sim. Parcial a um partido político específico? Eu vejo que hoje falta um pouco de filtro quando vamos fazer alguns comentários ou até mesmo expressar uma opinião. Porque antes, quando você, por exemplo, ia fazer um trabalho de escola, alguma coisa assim, ou você ia expressar a tua opinião diante de algumas pessoas, você tinha que ter muito cuidado. Você pensava. E hoje não, você vai lá e escreve, dane-se, no português bem claro. Então eu vejo que às vezes falta um pouco de filtro, de cuidado, de você fazer uma análise, estudar sobre o caso, entender se aquilo realmente é. Mas não que a gente não mude de opinião, porque no decorrer da vida nós podemos apoiar e depois desapoiar, mas eu sinto que falta assim, um filtro, uma sensatez em alguns comentários. Mas eu sou a favor da liberdade de expressão, seja o que for. Sim. Se cometeu crime com as suas expressões, Ela vai pagar. vamos resolver Com certeza. com os órgãos competentes. Agora, se não cometeu, é crítica, tem inteligência emocional para receber a crítica também, ué. Exatamente. É igual o ministro Fux falou que até o STF não está isento de receber crítica.
Olha o comentário da Aline de Fortaleza. Eu amei o teu comentário, Aline. Para mim, casos como esse reforçam a necessidade de educação sobre mídia, para que jovens compreendam o poder e o risco das postagens. Perfeito, concordo. Excelente. Porque hoje, ó, tudo a gente aprende. Você aprende interpretação de texto, você aprende matemática, você aprende tudo. E as redes chegaram e você não precisa ler e escrever para você saber acessar. É impressionante, as crianças, né? Não são alfabetizadas, elas sabem colocar o login, a senha e vai. E realmente, nós vivemos com algo novo em que nós não estamos preparados para isso. Os pais não estão preparados, muitos deles, não estou generalizando, a mostrar, ensinar sobre as mídias, os perigos, porque eu posso falar que até eu mesmo, cada dia que eu me deparo com algumas notícias, eu desconheço das realidades das mídias. Quando a gente vê casos de abuso, assédio, entre outras, pedofilia, entre outras coisas, é assustador. Então, eu posso falar que nem eu mesma, e eu acredito que muitos não têm o conhecimento. Então, esse comentário da Aline é importantíssimo. Uma educação sobre mídias sociais deveria ser hoje. Há uma necessidade de ser ensinado nas escolas sobre mídias sociais. Porque nas mídias daí tem o bullying de forma webbullying, né? Cyberbullying. Tem pessoas que têm que se limitar, é o próprio ser humano através da educação, né? A educação que a gente recebe em casa, a educação que a gente recebe na escola, isso vai nos limitando em nossas ações, em nossas atitudes. Então, é algo a se pensar, né? Mas isso aí cabe mais ao Estado. A Maria de Curitiba. A nova geração não tem culpa, porque são filhos de uma geração que esfriou sua fé. A gente vai numa lanchonete e vê adultos debruçados no celular, deixando as crianças de lado. Uma triste verdade. É uma verdade, mas eu não culpo a geração passada. Seria o quê? Vamos lá. A gente tá falando da geração Z, que é as crianças... Ó, aqui pode ser duas situações, porque eu não sei qual é a geração da Maria. Pode ser a minha geração, a minha e a sua geração, e pode ser uma geração anterior à nossa. Então, eu não vou culpar a geração passada. A minha geração, o quê? Deixa eu ver. 33... Aí eu tenho 28. 33, isso aí. Só que não. 33. Isso é... A minha geração já é aquela geração que realmente se debruça no celular. Sim. Essa minha geração, ela está apegada ao celular, às redes sociais, às mídias sociais, ao entretenimento virtual. Pastor, você era um bebê. 33. Bebezinho. Ai, meu Deus. Meu Senhor. Ai, Senhor, dá entendimento. Então, assim, a minha geração, ela tá debruçada no celular. Então, essa geração aqui, sim, ela é responsável pela geração futura. Tá? Mas eu acredito, se a gente for pegar numa grande massa, mas se a gente for pegar isolados, são muitas gerações. Porque se eu pego a minha mãe, tipo, ela tem 50 e alguma coisa. A minha mãe, quando começou a ter celular, ela pegava no meu pé. Vai ficar nesse celular o dia todo? Tirava o celular, entendeu? E olha que eram aqueles grandões. Tijolão. Só tinha a cobrinha, né? Aí depois veio aqueles outros do Paraguai, que era... nem vale a pena pensar mais nisso aí. Então, essa geração pegava no pé. Agora nós estamos dando mais liberdade. Eu já dou mais liberdade para minha filha ficar no celular. Só que eu sou mais radical também. Ela tem tempo, né? 3 horas por dia e não passa disso. Então, é fato. Essa geração aqui acaba sendo responsável pela geração que está vindo. Mas eu vou colocar que aí tem uma outra geração de 18 anos, né? 19 anos, 20 anos, que está totalmente dependente do celular e se tornou um apego emocional. Saiu até um documentário, uma reportagem na Record sobre as doenças que estão sendo ocasionadas pelo uso do celular e das redes sociais. Vale a pena você conferir depois. Nossa, É só procurar e dar um Google aí sobre matéria envolvendo o celular na Record. E olha o comentário que tem aqui. Discordo, pastor. Hoje eu me sinto muito mais conectada com Jesus do que antes, quando não tinha internet e tal. Você tem todo o direito de discordar. Se você se sente conectada com Jesus, mais ainda com as redes sociais, parabéns para você, porque na minha visão, você é uma pessoa no meio de 100
que sente que está mais conectada com Jesus agora. Eu vou falar a verdade para você, eu trabalho com a internet, com mídias sociais, com redes sociais. Se eu não tomar cuidado, se eu não me policiar, se eu não viver em vigilância, se eu não me desconectar em algum momento, eu não vou conseguir me conectar e ter um tempo de qualidade com Jesus. Já que você consegue, parabéns para você, fica aí meus aplausos. É que, na verdade, toda ferramenta vem da maneira que você vai usar, né? Sim. Você pode usar o celular para comunicar, para estudar, para a internet lá, ter o canal lá de podcast, né, que traz pastores de cada um defendendo aquilo que acredita. Então, você vai usar a ferramenta da maneira que você... É que tem muita dispersão, né? Vamos lá, você tá lendo a Bíblia no celular aqui, de repente tem uma notificação. Sim. Você já sai dali e vai responder o WhatsApp. Ou senão você fica na mente, tipo, será que é importante? Entende? Por exemplo, já tirou a tua concentração. Já tira. As pessoas vão na igreja hoje e observando, às vezes eu fico no púlpito, eu fico observando a igreja e de vez em quando os irmãos tá observando o culto, aí de vez em quando dá uma olhadinha no celular para ver se tem alguma notificação. Entende? Sim. E isso está no cérebro, está na mente da pessoa. Eu tenho que ver qual é a notificação. Existe um estudo também que fala que a abstinência do celular ocasiona na mente do ser humano uma abstinência semelhante a uma dependência química. Sim. A pessoa fica ali doida, vidrada, querendo ver notificação, querendo ver o que está acontecendo, querendo ver as notícias, querendo ver se aquela página que ele mais gosta e mais segue postou alguma coisa nova. Então, enfim, cada um se posiciona ou reage de forma diferente. Já a nossa irmã, graças a Deus que ela se aproximou mais do Senhor e que o Senhor seja louvado pela vida dela. A Beatriz do Rio de Janeiro colocou aqui. Como equilibrar... Boa pergunta, hein, Beatriz? Boa pergunta. Como equilibrar fé e tecnologia em uma era que tudo parece ter resposta imediata? Olha aí, muito bom, muito interessante mesmo. A fé e a tecnologia... Na verdade, a tecnologia, ela não é apenas de agora, né? Por exemplo, para construir a Torre de Babel, precisou de uma tecnologia muito avançada na época que foi construída. A arca que Noé construiu precisou também de uma tecnologia. Nabucodonosor, quando foi lançar os jovens lá na fornalha de fogo ardente, essa fornalha de fogo ardente também tinha uma tecnologia. Agora, como a gente concilia isso tudo? Vivendo para a glória de Deus. Paulo disse, quer comais, quer bebais, qualquer coisa que façais, façam tudo para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus com as minhas redes sociais. O que eu vejo me edifica de alguma forma, me traz entendimento, conhecimento, me traz informação de alguma forma. Eu uso as redes sociais, a internet, a tecnologia para quê? Eu uso a tecnologia de forma que acrescenta alguma coisa na minha fé? Então, fica essas perguntas. Se a resposta for não, então faça uma reavaliação da forma como você está usando a tecnologia. Se for sim, então continue avançando nessa forma aí que você vai se dar bem. Na verdade, eu entendo que essa análise não é só fé e tecnologia, é tudo na nossa vida. Tudo, porque o equilíbrio, a busca correta, para que você vai usar a tecnologia para ampliar a tua fé? Vai ver vídeos, vai ler a Bíblia, ok. E conhecimento, e quando você está usando ela para algo negativo? Então tudo eu acredito que é o equilíbrio. Olha o comentário da Vanessa de Colombo. Na década de 90, o estudioso Rojas já falava da geração light em que tudo é relativo. O problema não é só a geração atual, de jeito nenhum. Com certeza. O Zygmunt Bauman, né, sociólogo francês, se não falha a memória, ele falou a respeito dessa geração líquida, né, que é uma geração que se esvaia, uma geração que se esvazia. E um dos maiores vazios dessa geração, eu volto para o início, é a falta de fé. Se esvaziou da fé de um Criador, do Senhor. E é por isso que nós estamos vivendo essa tragédia. E se nós continuarmos nos afastando da fé no Senhor, a tendência é só piorar. A tendência é só piorar. Meu Deus. E aí vem a piorar como, né?
Tem até o meme lá, quando parece que não vi de tudo, ou acha que não vai ficar ruim, fica pior. Tipo, quando você faz uma análise de algo muito ruim, como que vai piorar? E consegue piorar. Consegue. Meu Deus. Está diante dos nossos olhos. A todo dia nós vê algo diferente acontecendo ao redor do mundo. Ser humanos capazes de fazer atrocidade. Ana, você consegue imaginar um ser humano ter a capacidade de pegar um bebê, colocar no micro-ondas e colocar a temperatura e deixar essa criança assando sem nenhum sentimento de dó e piedade? Não. Impossível. É o que o pessoal do Hezbollah, do Hamas faz, e o Brasil fica aqui levantando bandeira defendendo essas pragas, entendeu? É chocante, né? Meu Deus. Meu Deus, Tem pastor. como piorar? Meu Deus. Tá fazendo. Esses dias mesmo, tem um vídeo aqui que agora é recente. Chega e emociona. Um cristão em um país da janela 10x40 foi colocado dentro de uma gaiola de ferro, jogaram álcool nele e colocaram fogo. Agora. Isso está acontecendo agora. Em algum lugar do mundo isso está acontecendo agora. Um tempo atrás, o Irã pegou algumas pessoas denominadas como cristãos, colocaram à beira da praia e filmaram eles metralhando esses cristãos. Tem como piorar? Só vai piorando, né? Cada... Aí, deixa eu fazer uma fala aqui. Existe a homofobia e não deve existir. Existe o feminicídio, não deve existir. Tudo quanto é crime contra quem for, pelo sexo, pela cor, pelo peso, não deve existir. Mas há cristofobia em muitos lugares do mundo. E ninguém tá falando nada. Ninguém fala nada. Ai, é macabro quando você começa a lembrar de matérias que você vê falando da cristofobia. Eu vi ontem, eu acho que foi até no Eu Acredito na Minha Geração que eu vi. Uma mulher que foi agarrada pelos cabelos, um homem começou a agredir ela porque ela falava, ela era cristã, né? Então eu entendo assim que pedofilia, matou porque é mulher, matou porque era uma pessoa. Eu penso assim, homicídios, assassinatos, esses atos de crueldade, de malignidade, gente, uma pessoa colocou aqui um comentário, eu até perdi, queria ler, falando assim que, deixa eu ver se eu acho, Mas Jesus disse isso, viu, Ana? Quer ver? Olha aqui, ó. Essa é a realidade de Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E o que me causa mais angústia não é simplesmente o crime. O crime em si já é angustiante, é atormentador, é cruel. Mas o que me causa angústia é perceber que muitas pessoas não têm nenhum sentimento relacionado à vítima, entende? Olha o comentário do Eduardo, de Londrina, Paraná. A morte do militante me fez refletir sobre segurança digital e proteção de dados para quem se posiciona publicamente. Eu entendo que algumas coisas são necessárias, mas não é porque era a morte de um militante. Foi uma morte de uma pessoa. Um ser humano, independente Um ser de quem humano. seja. Mas era o feminicídio foi uma pessoa. O gay foi uma pessoa. O negro foi uma pessoa. Eu acredito que essas separações elas têm que acabar. Então, o que não pode acontecer são atos como esse com o ser humano. Indiferente da cor, da bandeira que ele carrega, da crença que ele tem. É isso que tem que acabar. É ser humano. O ser humano. Então a gente precisa do resgate da humanidade no humano, né? Eu ia te perguntar agora, pastor, o que faz Jesus? Será que vai ter que piorar para melhorar? Dá para melhorar? Nós precisamos nos voltar ao nosso Criador.
Parece frase de um religioso fanático, né? Mas nós precisamos nos voltar para Deus. Quando a humanidade parecia ter mais fé em Deus, essas crueldades, essas barbaridades não eram tão alarmantes. Acontecia, mas não era tanto, né? Então, precisamos... E também, outro fato, Ana... É difícil de falar sobre isso, né, Tem pastor? que se cumprir as Escrituras. Para que o mundo saiba que o que está escrito nas Escrituras não é utopia, é profecias se cumprindo. Se nós esperarmos paz, a paz que nós iremos ter, e isso aqui é profético, acredite se você quiser ou não, a paz que nós vamos ter daqui uns dias é no governo do anticristo. E Jesus disse: acautelai-vos quando vocês ouvirem a paz aqui, a paz ali, a paz acolá, porque de repente sobrevirá repentina destruição. Então, esse caos que está acontecendo está montando um cenário para um governo mundial que trará paz para o mundo, apresentando um mundo utópico, sem criminalidade, sem crueldade, sem malignidade, sem essa maldade que nós estamos falando aqui agora. E aí, de repente, vai ter um homem, uma pessoa, dentro de um governo perfeito, dentro de um governo utópico que parece o Alice no País das Maravilhas. E esse cara vai se destacar, vai ser endeusado, vai ser adorado, mas será o anticristo. E esse cenário está sendo preparado. Por quê? Qual é a ideia? Você precisa ter o caos para aparecer alguém para organizar tudo. Entendeu? E quem aqui vai aparecer? Para os judeus que aguardam o Messias, ele será o Messias, ele será o Cristo. Para a humanidade, será o líder mundial da paz. Porque ele trouxe paz. Então esse que trouxe paz para a humanidade merece ser venerado, merece ser adorado. Mas ninguém sabe. Poucos sabem que ele será o filho da perdição, o homem iníquo, o assolador das nações. Então, a nossa esperança tem que estar apenas no Cristo. Acredite você nas Escrituras ou não. Talvez você esteja me ouvindo hoje aqui que não tem fé em nada, não acredita em nada, não acredita na Bíblia, não acredita nesse negócio de igreja, de pastor. E eu também não estou pedindo para você acreditar em igreja, acreditar em pastor, mas guarde essas palavras, talvez sirva para o seu futuro. Quando houver um líder mundial promovendo paz para as nações, tome muito cuidado. Meu Deus. Pastor, o comentário do Pedro de São Paulo. Muitas vezes acreditar é mais importante do que compreender. A fé nos conecta a algo maior e nos ajuda a enfrentar a vida com esperança. Obrigado, Pedro, pelo seu comentário. Eu acredito que você não acredita naquilo que você não conhece. Então, por exemplo, eu não acredito que as pessoas estão modificando a água. Vai pesquisar, vai estudar, e não é pesquisa de Google. Vai buscar em matérias de médicos, pessoas que estão estudando, comprovação científica. Mas tá no Google também, viu? Não tá, mas é porque às vezes a pessoa coloca lá, estão modificando a água, daí lê só o primeiro ali, não, isso é uma teoria da conspiração. Acabou, ela já fez a pesquisa e já concluiu que não, é estudar. Então eu acredito que as pessoas, elas não acreditam naquilo que elas não conhecem. Não estou falando que tudo é verdadeiro, mas até mesmo da fé. Até mesmo da fé. E o que é a fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a esperança das coisas que não se espera. Ou seja, você não vê, mas você espera. Você não enxerga, mas você acredita. É aquela ideia, né? Coloca o pé que Deus vai colocar o chão. O chão não vem primeiro. É você que coloca o pé para o chão vir depois. Então, a fé ela é inexplicável. Até porque se fosse explicável, não seria fé, seria a razão. A razão é que explica tudo, mas fé não se explica. Mas a Bíblia diz para nós termos fé. Mas ter fé em quê? Em quem? Ter fé em quê? Em quem? A única pessoa que eu posso ter fé, de fato, é no Criador. Eu não posso simplesmente... Eu acho que é mais difícil ser ateu do que ser crente.
É mais difícil ser ateu do que acreditar que o mundo aconteceu através de uma explosão. É mais difícil. É mais fácil ter uma explicação lógica. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Está lá no Gênesis. Depois do ponto, vem, e a terra era sem forma e vazia. Mas em Isaías 45, versículo 17, está escrito: Deus não fez nada sem forma e vazio. Aí a gente questiona, o que está escrito lá em Gênesis 2? A terra era sem forma e vazia, e aqui em Isaías diz que Deus não cria nada para ser sem forma e vazia. A Bíblia está se contradizendo? Não, vamos pensar. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Deus criou tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo belo. Aí Jesus, ele diz assim, ó, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Mas Satanás não caiu sozinho como um relâmpago. Ele caiu com a terça parte dos anjos dos céus, como um relâmpago. Não poderia esse relâmpago ser a explosão? Sim. Que aí ficou tudo sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, após a queda de Satanás, ficou tudo sem forma e vazia. Aí Deus desce para recriá-la, dizendo, haja luz, e houve luz. Então, eu acho mais difícil ser um ateu que não tem explicação para dizer que a Terra criou o Big Bang, sendo que a Bíblia está dando explicação de como tudo foi criado e de como foi recriado. Ou eu vou acreditar também na teoria do evolucionismo de Charles Darwin, que o homem veio a partir de... Mas por que agora o homem não evoluiu para mais nada? Sim. Por que os macacos que tem agora não conseguem evoluir para mais nada? Então fica um monte de questionamento na teoria da evolução que a teoria do criacionismo explica e traz respostas para todos os questionamentos. Bravo! Me ajuda. Bravo! Adorei essa explicação. Me ajuda. E eu acredito que deve ser difícil ser ateu. Porque eu vou falar assim, às vezes é tão bom você acreditar que vai melhorar, você ter fé que vai melhorar, vai ter fé que vai conseguir. E outra coisa, né? E se não melhorar, e se as coisas não melhorar, a gente tem uma convicção e uma certeza que nós temos uma eternidade para viver com Cristo. Temos um lugarzinho garantido, né? Então vai melhorar. Vai melhorar. Pode ser que não seja agora ou como queremos nesse momento. Eu tenho muita convicção de quem eu sirvo, da veracidade da Bíblia, da inerrância da Bíblia, Ana. Mas ainda que o céu não seja real, ainda que a Bíblia seja simplesmente uma utopia, valeu a pena ser cristão, valeu a pena acreditar em um Deus. Porque eu prefiro viver acreditando na existência de Deus e um dia ser surpreendido e dizer que ele não existe, do que passar a vida toda desacreditando e no fim me deparar com a verdade que Deus existe, que ele é real e que a Bíblia é o manual que conduz a humanidade a um caminho de retidão, de verdade, de sinceridade, de integridade e de salvação. Maravilhoso. Eu vou ler mais um comentário aqui, pastor, mas antes eu quero falar para o pessoal de casa da grande parceria que nós temos aqui, o Dr. Rafael Abaunza, um grande apoiador aqui do Anatalks Podcast. Fico muito feliz em falar dele. Dr. Rafael Abaunza está aqui em Curitiba, atendendo. Ele é um médico da medicina integrativa, que a medicina integrativa ela tem um outro olhar para a sua saúde. Então eu convido vocês, vai aparecer um QR Code aqui na tela, para quem está no YouTube, para quem está na Habla, ou aqui embaixo vai ter um link. Eu convido para quem está ali na Habla, depois vir aqui para o YouTube, já aproveita, meu filho, já se inscreve aqui no meu canal, já não vou perder a oportunidade, né? Já curte o vídeo e compartilha, mas aqui na descrição do vídeo também vai ter um link que vai te direcionar para o Dr. Rafael Abaunza. Um médico, gente, para te cuidar, olhar para você com outro olhar, te ajudar em tudo que você precisa, seja em hormônio, emagrecimento, alimentação. Hoje nós precisamos sempre estar buscando orientação e você ter um médico que vai te acompanhar para você chamar de seu. E o Dr. Rafael, que tem ali o telefone dele, que sempre ele atende os pacientes dele, ele tem grandes diferenciais. E eu até convido vocês a assistir o episódio do Dr. Rafael, que participou aqui do Anatalks Podcast. Vou deixar o link aqui também na descrição. E se você não conhece
conhece ele, corre nas redes sociais, acha lá Rafael Abaunza ou assista o episódio que vocês vão entender que profissional maravilhoso. E eu fico muito feliz de falar dele, porque, olha, gente, ele é incrível. Eu recebo relatos maravilhosos das pessoas que já estão procurando ele. Então, vai acompanhar o Dr. Rafael, começa a seguir, marque a sua consulta e cuide de você, da sua saúde, porque você merece. Pastor, vamos ter que encerrar, que já foi nosso tempo. Mas tem um comentário aqui que eu vou ler ele, maravilhoso, da Sofia aqui de Curitiba. E eu quero que você complemente o comentário dela. Para fechar com chave de ouro. A fé é aquilo que nos dá força quando não temos todas as respostas, mesmo diante de situações que a ciência não explica. Sofia, um grande beijo no teu coração. Triste é do homem que não tem fé. Porque quando a desesperança bate em sua porta, a quem ele vai recorrer? Triste da pessoa que não tem fé. Porque quando está num leito de hospital, desenganado pela medicina, a quem ele vai recorrer? A fé é uma esperança que, ainda que nós não vejamos, nos faz acreditar que as coisas vão melhorar. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai ser melhor. Hoje a porta se fechou, mas amanhã ela vai se abrir. Hoje eu estou doente, mas amanhã eu posso ser curado e ser uma testemunha viva do milagre que Deus fez. Perca tudo. Perca amigo, perca dinheiro, perca influência, perca fama, popularidade, perca respeito, mas jamais perca a sua fé. Porque um dia a razão pode te deixar na mão. A razão pode te abandonar. Aquilo que pode ser explicado vai te deixar. E só vai lhe restar a fé. Foi o que aconteceu com Jó. Jó perdeu filhos. Jó não tinha amigos. Amigos que lhe apoiassem, na verdade, mas ele teve amigos que o acusou constantemente, dizendo que ele tinha cometido algum pecado. Até a esposa de Jó não entendeu o processo que ele estava vivendo. Ele perdeu fazenda, riqueza e era o homem mais rico. Jó, ele perdeu tudo praticamente a ponto dele estar no meio do monturo, no meio do lixão, com um caco de telha, coçando as suas chagas, as suas feridas. Mas lá, ele tinha a sua maior preciosidade, que era a sua maior riqueza, que fez ele gritar: eu sei que o meu Redentor vive, e a qualquer momento ele se levantará para me defender. E levantou. E levantou. Porque em Jó 42 está escrito: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Isso é fé. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos será impedido ou serão frustrados. E a Bíblia diz que Deus restituiu em dobro toda a riqueza de Jó e lhe deu filhos e filhas novamente. Ai, que palavra maravilhosa que nos leva a viver essa virada na nossa vida, né? Pastor, obrigado pela tua participação. Obrigado por encerrar esse episódio com essa mensagem tão maravilhosa. Obrigado por compartilhar do teu conhecimento, de tudo que você tem acompanhado, dividir conosco tudo isso, dividir a tua fé. Muito bom ter você aqui. Sempre, você sabe que as portas aqui estão abertas para você, para quando você quiser voltar. Só que a próxima eu quero treta. Quer treta? A próxima eu quero treta. Por favor. Quero Pastor Fábio, Pastor Carlos Eduardo aqui. Eu vou ficar com um porrete, igual o porrete do Alborguete. E eu vou ficar aqui, que eu quero ver o pau torar. E quero que seja aqui na Habla FM da Porcina. Com Carlos Eduardo da treta. Com Carlos Eduardo a gente briga. Carlos Cardoso pra eu brigar com ele aqui também. Meu Deus, nossa, vamos fazer um trio. Vamos trazer os três aqui, quero só ver. Eu falei algumas coisas aqui que entram muito dentro da teoria da conspiração. Trago Carlos Cardoso pra vocês ouvirem. Meu Deus, mas não se eu unir vocês três. É? Eu tenho... Não, é loucura. O Cardoso é bom, é muito bom. Só que o Cardoso, ele tem uma mente muito boa pra lembrar de todos os acontecimentos geopolíticos e tal. É legal. Ele fala até o que
em que a água está sendo contaminada. Meu Deus, é forte. Imagino. Obrigada com todo o meu coração. Mais uma vez te agradeço. Para vocês aí, ouvintes da AblaFM, corre lá depois no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal, vou ficar muito feliz em você estar ali. Vocês vão ver que tem muitos conteúdos ali de valor, gente, para agregar na tua vida. Aqui no Anatox nós sempre pensamos e escolhemos pessoas maravilhosas para estarem aqui. Então convido vocês também a seguirem nas redes sociais o Anatox Podcast, que, gente, vou ter muita felicidade de você vir fazer parte dessa comunidade. Pastor, mais uma vez, obrigada. Um grande beijo para os ouvintes da Abla e da Nova FM, meu filho. Quando eu falo Abla, Nova tá junto, tá? É um combo maravilhoso. E um beijo pro pessoal do YouTube, que está aí sempre conosco, nos apoiando. Grande beijo no coração para todos vocês. Ai, pastor, não encerra, eu esqueci uma coisa. Para tudo. Fala tuas redes sociais, teu podcast pro povo lá seguir. Oficial Fábio Santos, perfil pessoal. Oficial Eu Acredito Podcast. E Eu Acredito na Minha Geração. E YouTube Eu Acredito Podcast. Excelente. Agora sim, bora lá seguir o Pastor Fábio. Acompanha o podcast dele, que é maravilhoso. E as redes sociais Eu Acredito Podcast, Eu Acredito na Minha Geração, o Pastor Fábio Santos. Agora sim. Beijo no coração, povo!